Então, assim, por que você não confiava no Ancelotinho antes da tragédia? Porque o Ancelotinho era o de menos. Ele era a cereja de um bolo de merda. Falei palavrão. Pode falar, Do por ano favor. inteiro. Contador. Entendeu? Ele veio depois. Eu não cheguei a defender o Renato Paiva. Eu acho que o erro crucial do Renato Paiva pra criar esse ranço dele foi contra o Palmeiras ali. Um Palmeiras ridículo, um Palmeiras muquirana, que não dava pra perder ali no Mundial. Não dava pra perder pro Palmeiras, não dava. Tanto que quando ele botou pra jogar pra frente, os últimos 15 minutos só dava Botafogo. Muito Sim. superior. Então, assim, o Mundial eu já fiquei com ranço dele. Pela postura, né? É, entendeu? O resto ele tava ali tentando. Ele insistiu no Patrick de Paula no início do ano. Sim. Foi insistindo no Jefinho. Foi insistindo em umas coisas. Mas assim, no Mundial tava, vamos. Isso, não, sabe? ganhou no PSG. E no e aí- Palmeiras eu falei, amigo. Então, assim, eu nem era a favor de ele ser demitido, sai e tal, porque Eu aí a não gente era. ia ter que procurar outro. E aí ia ser essa merda do zero. Aí eu já. Mas não conseguia defender também, mas eu tava, mas e Sim. aí? Aí me traz o estagiário, amigo. Amigo, não. Aí, óbvio que eu não cheguei assim, não pode. Eu falei, vai dar merda. Mas torcendo pra que não dê. Mas vai dar. Mas torcendo pra que não dê. Mas vai dar. Aí, quando eu vejo, quando sai atrás no placar, que você vê o que o cara vai botar. O que tem na manga. O que ele vai fazer? Vai dar uns berros? Vai dar um chacoalho? O que ele vai fazer? Esse homem, mãozinha no bolso, em casa. Carinha tá meio sem noção, apática. Tá sem noção. Tá meio Sim. assim, onde eu fui amarrar meu burro. Entendeu? Aí eu falei, isso é desesperador. Aí depois tomou esse 5x0 aleatório. Aí por que não dá pra botar tudo no Ancelotinho? O Botafogo foi esfacelado. Não tô falando Sim. de Almada e Luiz Henrique. Não vamos virar viúva de Almada e Luiz Henrique igual eles viraram de Jesus, né? Não vamos virar. Tudo bem. Mas depois, você vai vendo que já não criou mais... A falta de substituição à altura foi absurda. Eu tava falando, comparar um Celta com uma Ferrari. Não vou falar nome de jogadores aqui, né? Porque você falou que é melhor... que eles vêm aqui pra não ser odiados. Aliás, gente, eu Serve tenho pra história. você também, meu amigo. Serve. Isso serve pra você também. Eu tenho no meu histórico Neymar já foi pro caralho. uma coisa, um destempero, né? Um botafoguense louco, Você? destemperar. Tenho. Não tem, não. Botar Eu duvido. Eu botei o dedo na cara do Wellington Paulista no meio do Outback. Ai, Conta essa história. agora chamou ele Pô, Paulista. calma aí, Eu quero calma aí, saber, eu calma aí, quero calma aí. saber. Então, Eu Paulista quero já a veio versão aqui, dele. já veio aqui. Já veio aqui. Aí ele foi, tirou a calça Que pra botar ano? o tornozelo. Que ano isso? Ah, nem me lembro o ano, tem muitos anos isso. Na época que ele tava. Depois ele jogou bem, depois ele começou a não fazer nada. Eu falei, meu filho, você não. Olha, No Outback? Era no meio do Outback. Porque assim, eu ia pros jogos. Eu ia pros jogos. Pãozinho. Era do Sabe, Botafogo? Era do sabe quem Botafogo? entrava- sabe quem entrava no Outback com canequinha 0 grau? Carlos Alberto, que tomou a caneta da Rascaeta. Sem Carlos surpresa Alberto. nenhuma, né, também. Não, e ficava sendo suspenso, né, direto, pra não jogar o jogo. E eu assim, lá na canequinha, A galera mandou aqui, maluco. Paula Toller no char. Parece pra caralho. Paula Toller com o iOS atualizado, que ele é flamenguista, eu sou botafoguense. Mas seguinte, ó, pra falar do Ancelotinho, mas é isso, eu acho que a torcida do Botafogo foi por um caminho... Beleza, torcer pra dar certo é uma coisa, agora afirmar que vai dar certo é uma coisa completamente diferente. Você não poder criticar porque você não... Porque Criticar a escolha, né? O caminho pra mim foi esse. Odeio o Renato Paiva. Então eu tenho que apoiar quem vem depois. Mas eu acho que a principal questão de troca de técnico, eu falo muito isso contigo aqui, que é um negócio assim, tira o fulano, tira o fulano, tira o fulano, tira o fulano. Por favor, o Bruno Cantarelli, lê pra gente aí. Lê, quer que a gente lê ou você leu? Lê Cantarelli, pra sua gente. frase aí que você falou. Não, mas Botafogo isso aí tem não é elenco- desse ano não, hein? Botafogo... Isso é do ano passado. Sim, do pô. Menezes. Perfeito. Ano passado, Mas olha a isso. última... É importante a última... Botafogo tem Ah, elenco tá. melhor do que o Palmeiras empatado com o do Flamengo. Ano passado. Vai disputar todos os títulos. Esse é o pior Esse é Botafogo falando do Textor? dos próximos Não, foi a dele, 10 reproduzindo. anos. Cantarelli e Bruno. Isso. Esse ano foi pior do que o do ano passado? Foi pior, né? Então tá errado essa Tá frase, né? completamente errada essa frase. É o né? pior Botafogo dos próximos 10 anos. Acho Não, que não é canta. o pior Botafogo. Não foi o pior Botafogo. Acho que foi o melhor dos próximos 10 anos, né? Acho que a história está mostrando isso. Porque, por exemplo, Isso aí foi foda. a gente vê algumas coisas que aconteceu que o torcedor foi falando assim, cara, acho que não foi a melhor reposição. Você vê, por exemplo, o Luiz Henrique sai. Aí quem você contrata? O Arthur. O Arthur é um bom jogador, é um jogador ok, nota 6, nota 7. Mas ele não é igual o Luiz Henrique. Ele não vai fazer as funções do Luiz Henrique. Não, é o pior é isso aqui, ó. Aí você... Ih, levantou. Vai pegar a escalação, vai pegar a escalação. Pega aí pra ele, pega aí pra ele. Pega aí pra ele.
Eu quero falar de um jogador aí que vocês não falam. Vai ser bem, tá? Mas é de um jogador que pouca gente falou aí, eu tô sentindo muita falta dele. Depois eu vou dizer o porquê. Aqui, ó. Olha aí, ó. E Paulinho? Opa. Bota mais pra isso. Vamos lá. Reposição do Luiz Henrique, Arthur. Reposição do Igor Jesus, Arthur Cabral. São dois jogadores completamente diferentes. O Igor Jesus é completamente diferente do Arthur Cabral. O Luiz Henrique é completamente diferente do nem que Arthur. são jogadores horrorosos. E não são jogadores ruins, só questão que são de- características. Eu Olha a acho. posição do Almada. Almada é o Montoro. O Montoro é um bom jogador. O motor não chuta gol, né? Mas ele é um garoto de 18 anos. Você vê pelo porte físico, ele tem muita coisa a aprender. O Almada é um jogador pronto. O Almada agora é titular do Atlético de Madrid. Sim. Vai disputar títulos de La Liga, vai disputar títulos de Champions League. E aí, você vê aqui o Gregory, Que é onde dói o Cantarelli. que é onde dói o Cantarelli principalmente. Sim. O Gregory é um jogador que é difícil a gente encontrar no mundo hoje. E não é questão de qualidade técnica, é questão de imposição física e questão de roubar. É muito difícil você ter um jogador que rouba as bolas e que consiga repor ao mesmo tempo, rapidamente. É o que mais. A torcida do Flamengo reclamava do nosso volante Williams, que era o principal. Ele roubava a bola e não conseguia dar sequência à jogada. O Gregory era esse jogador. Ele conseguia roubar a bola e dar sequência à jogada. Aí a reposição é o Danilo, que é um jogador de características completamente diferentes. Eu acho o Danilo melhor que o Gregory. E ontem, Sim. né? Só que ontem ficou claro por que ele botou o Alan pra jogar de volante. Porque o Alan pode ser primeiro volante. O Danilo não consegue fazer a primeira volância. O Marlon Freitas, ele tem dificuldade de fazer a primeira volância até por questão física, de fôlego, ainda mais na altitude. Então, todas essas diferenças de jogadores vão minando o estilo de jogo do Botafogo, vão minando a confiança do torcedor. E isso tudo numa mentalidade que o John Textor vendeu pra todo mundo, que os jogadores eram substituíveis. Que não existe jogador insubstituível. Isso é uma falácia. Gente, me traz algum exemplo no mundo de time que de 6 em 6 meses vende 5, 6 jogadores e dá certo. É que no Botafoguense tem uma impossível isso coisa dar que aconteceu. certo. No ano passado, todas as contratações encaixaram e rápido. Sim. Isso não é normal acontecer. Não mas é. aconteceu no Botafogo no passado. Então o torcedor do Botafogo, muito pelas falas do Texas, achou que todo ano ia acontecer isso. Que é como se todo jogador ia chegar no Botafogo e adaptar rápido. E não é assim. É um trabalho, jogadores Não, muito bons. sim. Mas a adaptação, às vezes, tem jogador muito bom, aquele exemplo chato do Fluminense, o Arias, pelos 6 meses do Arias, o Fluminense é ruim, porque tem uma adaptação. Então, assim, depende Pode de jogador pra acontecer, jogador. né? Pode acontecer igual ano passado. Chegar, jogar e todo mundo Sim. ir bem. Mas não é o normal acontecer no futebol. O que eu acho o seguinte, assim, contei até isso ontem no pós-jogo aqui. A primeira coisa, isso é uma convicção do Textor, que não tem jogador insubstituível. E assim, óbvio, Botafogo é gigantesco, né? Os clubes são maiores Mas que meio os que não ídolos. tem, né, Cantarelli? O problema é substituir todos. Porque se tiver Sim, se pode você ser substituir dois, essa três. frase faz muito sentido você tirar 1 ou 2 jogadores de um elenco campeão Sim. e aí você pagar alta aí. Eu concordo com essa frase. Mas não tem um time todo, aí você trocar o time todo é loucura. Não, eu trouxe até uma informação aqui que eu fui lá quando eu fui para Los Angeles, olha só, assisti o Mas, Botafogo e Essa Atlético frase de é Madrid. bem burguês, né? Assisti o Botafogo e Atlético de Madrid. Eu cheguei no estádio, encontrei a galera do Botafogo, conheço muita gente que trabalha lá. E aí, conversei com uma pessoa do Botafogo que me disse o seguinte, assim... que o Textor acha qualquer um insubstituível. E joga uma pressão... Substituível. Aliás, qualquer um substituível. Não tem jogador insubstituível. Ele acha que ele consegue trabalhar de uma forma que o scout encontre alternativas para quem saia e do mesmo nível ou no nível melhor, tudo mais. E, além disso, eu cheguei assim e falei, pô, cara, o cara que eu mais gosto no elenco do Botafogo é o Gregory. Aí ele, então, o Gregory já tá vendido. Isso antes do Mundial. Tá vendido pro time do Arthur Jorge. Aí eu, sério isso? Sério. Já tomei uma porrada dele. Já E tomou mais, uma primeira no as estômago. propostas que chegarem, muito provavelmente serão aceitas porque é a janela pro Botafogo fazer dinheiro. Né? Que a primeira não foi pra fazer dinheiro porque os jogadores saíram em final de contrato. Ou seja, é algo que eu discordo frontalmente do John Textor. Minha situação com o John Textor, óbvio, se ele não tivesse comprado o Botafogo não teria sido campeão do que foi ano passado. E isso é algo, obviamente, que leva o torcedor a ter gratidão por ele. Eu tenho uma gratidão enorme pelo John Textor, óbvio. Mas a gratidão não pode cegar completamente em relação a críticas ao futebol. Eu acho que a gratidão, ela
tem que existir, mas você, no ano seguinte, você quer avaliar o trabalho. Porque é um time gigante e é assim que se faz. Você não pode chegar e aplaudir tudo que se faz sendo um caminho errado, porque você é grato ao John Textor. John Textor é uma figura importantíssima no Botafogo, pode dizer um ídolo do Botafogo, porque é o cara que trouxe essa campanha histórica. Isso aqui tá na história, mano. Isso aqui é uma coisa que só esse Botafogo conseguiu, o Santos do Pelé e o Flamengo de 19, que é ganhar Brasileiro e Libertadores, só. Então é um time pra história esse aqui. É isso. Agora, você pode criticar o ano seguinte. E o ano seguinte, o que eu critico é... Você não pode ter jogadores que façam história em 4 meses e se desfazer desses jogadores como se eles fossem todos juntos substituíveis e o time vai continuar vencendo. Eu acho que ele tem que mudar essa convicção. Ele tem essa convicção, por exemplo, aqui, ó, o trio ofensivo aqui. O trio ofensivo não existe mais. Você tem 2 jogadores de seleção brasileira e um da seleção argentina. Né? Então, assim, esse trio ofensivo foi desfeito. Acabou. E você não tem como... Como é que você vai contratar no mercado? Nenhum time consegue contratar no mercado jogadores dessa qualidade aqui, mano. Ele não pode... Eu tô tentando fazer só um contraponto. Ele não pode responder quem botou o jogador na seleção foi ele? Porque eles não eram da seleção antes do Botafogo? Antes dessa temporada? Mas ele pensa assim. Exato. Mas ele pensa assim. Entendeu? É porque ele não contratou jogadores de seleção. O Luiz Eles se Henrique e nem o tornaram. Igor Jesus eram de seleção. Eles se tornaram. E na cabeça dele... Nem o Almada. O Arthur Né? vai Não, o pra- Almada já Não, o Almada já era. O Almada já Na era. cabeça Tinha ido dele, pra Copa do Mundo, o né? Arthur e os 2 Arthurs, né? Vão ser jogadores de seleção, que eu acho loucura pensar, mas... Arthur Cabral já jogou na seleção, mas eu acho Já, que já, hoje já. em dia Do Tite, é né? mais difícil, com o Tite, mas eu acho hoje em dia é mais difícil que isso aconteça, ainda mais por característica. Ele é muito centroavantaço, assim, né? Eu acho também. Então, eu acho isso. Acho que ele tem que mudar essa convicção. Se ele ficar com a convicção de fazer um time, desmontar o time, fazer um time, desmontar o time a é cada loucura, não dá certo. 6 meses, eu acho que a chance de dar certo é mínima daqui pra frente. Eu não sei se o Textor conhece a fúria dos torcedores botafoguenses ainda, né? Porque se ele ficar de palhaçadinha como tá parecendo, ele não conhece ainda a paixão do botafoguense. Falar, todo mundo, SAF, ele não tá nem aí, ele só quer dinheiro e tal. Beleza, mas trouxe resultado. Não trazendo resultado... ele ainda não conhece. Sim, vai Ele ter a ainda fúria, não menino. conhece, Protestos. é isso que eu tô Ele não falando. conhece porque não teve ainda esse movimento 2020, de fúria ali. teve aquele... 2023 foi aquele trauma, mas tava lá, lutou, E não tava início de lutando pra não 24 cair, teve tava uma faixa. quase ganhando, Se eu não né? me engano, teve uma faixa no Newton Santos fazendo protesto contra o Textor, que até o próprio funcionários tem um já negócio arrancaram desse a faixa tem no isso. início de 2024. Então, assim, mas vamos lá. Mas, assim, olhando pra isso aqui, me dá uma dor no coração. E dá uma vontade de abrir uma CPI pra saber o que aconteceu com o Savarino. Fala de abrir uma O que, cerveja. que aconteceu com o Savarino? Diga, abriu uma cerveja. Abrir uma cerveja e me afogou, Não, tem que afogar descobrir, no gente. álcool. O Savarino desapareceu. É tipo assim, é o espírito do Savarino esse ano. O ano inteiro. Pra mim, ele foi o pior da Copa do Mundo de clubes. Pra mim, ele foi o pior do Botafogo. E olha que ele deu Savarino assistência pro gol contra o PSG, né? Inexistente. Mas dentro do que ele fazia, É. ano passado, era no final, na reta Pra final. ele foi o melhor jogador do Savarino brasileiro. tava metendo gol e o Igor Jesus não. É. Sim, sim. Vocês estão ligados, né? Mas não é Igor muito Jesus. por ele ter perdido toda essa trinca no entorno dele? Eu não sei o que aconteceu com esse homem. Eu não sei. Mas aí tem o dado que o Cantarelli fala isso o ano todo. Marlon Freitas faz um péssimo 2025 Péssimo também. 2025. É mais um que era Perdeu do importante. Gregory e perdeu uma É perna. outro, é O Marlon ídolo. perdeu uma perna com a saída do Gregory. Isso É. eu falo assim e reitero. Ele isso corria é pra fato. ele. Mas isso aí também é outra coisa. O Gregory é um volante, mano. Eu falei isso ontem também. A galera fala, pô, o futebol brasileiro não produz mais 10 e 9, né? Meia e o centroavante. O 5 também não, mano. 5 é muito difícil de repor. Porque você fala, não, contratou o Danilo, jogadoraço, não tem nada a ver com o Gregory. Nada, nada. O Gregory, um técnico, não lembro qual treinador O falou, Fluminense cara, eu não vejo nem um 5. O André era um 5. o André era um 5, mas também Mas não é é, mais o Gregory. muito- Você tá falando técnico. do cão de guarda, assim, tipo, sei lá, o É, Diguinho. Muito forte, É, mordedor também. porque Lembra eu- do Diguinho? Sim. Baronete. No Overhampton. Diguinho tem um jogo- Baronete. Diguinho Baronete. Depois foi pro Fluminense, ganhou tudo no Fluminense, né? Ganhou, Diguinho, campeão de tudo. Fluminense. Ganhou um soco também. Ganhou brasileiros e um soco. Muita Então, assim, Baronete. o 5, mano, que é o Gregory, um técnico falou, pô, o Gregory, ele é o jogador que tem o menor tempo de retomar a posse de bola e passar pra frente. E ele era fundamental pra esse estilo do Botafogo vertical. Quando Rapidez, você né? Aham. tira esse jogador e você contrata um jogador que o passe é melhor, por exemplo, o Danilo, ele é um jogador de passe, jogador de carregar a bola. Ele não é esse jogador de tomar a bola e passar, tomar a bola e passar, como era o Gregory. Então você tá Pressão o tempo mudando todo. o estilo de jogo da equipe toda. Então tem jogador... Esse time aqui, mano, você perdeu figuras fundamentais. Então agora o momento é de reconstruir.
O torcedor do Botafogo queria que desse certo, tudo mais. Uma coisa é essa, é você ter essa esperança. Outra coisa é você olhar pro campo e entender que tá em reconstrução, ser realista. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.